Olá, pessoal. Estamos no IharaCast falando um pouco sobre soja e os desafios da próxima safra em relação à produtividade. Meu nome é Roberto Rodrigues, sou gerente de marketing regional da Ihara, responsável pela região Cerrado, e estamos aqui hoje com importantes convidados, um pesquisador, o Ivan, e nosso cliente produtor, Leandro, para falar um pouco do cenário da última safra, das novidades em relação à pesquisa, das novidades em relação a novas doenças que estão surgindo e da melhor forma de manejar e combater essas doenças, melhorando sempre a rentabilidade e a produtividade do produtor rural. Então, dando início ao nosso IharaCast, queria desejar aí boas-vindas e agradecer a presença do Leandro e pedir para ele se apresentar. Olá, meu nome é Leandro Baus, eu sou gaúcho, filho de produtores rurais, e a partir do ano de 2015 eu mudei para o estado do Piauí e faço parte do grupo Agrofritze, que fica sediado no sul do Piauí. Então, obrigado, Leandro, pela presença. Espero que seja uma manhã produtiva em relação a insights aí de doenças, de novidades aí para a gente passar para nossa audiência. Pedir agora para o Ivan, nosso parceiro, se apresentar e comentar um pouco aí da sua trajetória. Olá, Roberto. Olá, Leandro. Olá, os colegas que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite da Ihara e parabéns por essa ação tão importante de trazer informação e compartilhar conhecimento com o agricultor. Meu nome é Ivan Pedro, fico lá no Mato Grosso, em Rondonópolis. Estou aqui hoje representando a Proteplan, que é uma empresa de pesquisa e assessoria, e a gente espera ter um bate-papo muito legal com vocês aqui para atualizar os agricultores. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com pesquisa, formação na área de fitopatologia, e tem muito assunto legal para a gente trazer nesse momento aqui. Obrigado. Eu agradeço, Ivan, sua presença. Quanto tempo já de Mato Grosso, Ivan? Roberto, eu sou de Minas Gerais, já tenho uma trajetória aí que não dá para fazer data e conta, senão a gente já entrega a idade, né? Mas de Mato Grosso são 13 anos morando no Mato Grosso, trabalhando com pesquisa e podendo acompanhar a evolução da agricultura naquele estado e também no Brasil. O colega aqui, Leandro, que representa o Piauí, a gente conhece um pouco a região lá do Piauí, o Mato Piba, e que também se aventurou, né, saiu lá do sul para desbravar a região do Mato Piba, então acho que são cenários aí que a gente vai conseguir interagir. Mas de Mato Grosso são 13 anos 13 anos. de história. Até aproveitando esse insight que você deu em relação a diferentes cenários, né, em relação à pressão de doença, não tem diferença entre o Piauí e o Mato Grosso. O que você vê aí de evolução, de surgimento aí nos últimos anos, pensando no cenário do Mato Grosso de doenças no Cerrado e particularmente no Mato Grosso? Bom, Roberto, eu estava fazendo uma reflexão aqui antes do nosso bate-papo começar e talvez nós estamos passando um cenário de muita complexidade esse ano no Brasil, pensando em produzir soja, em rentabilidade. Eu fico imaginando as tomadas de decisões que o Leandro tem que tomar, pensando não só em custo, em estratégia. E quando se fala em complexo de doenças, que é um dos problemas que o agricultor tem que gerenciar, eu vi muita mudança acontecer ao longo do tempo. Nós tivemos aí uma renovação de cultivares, novos lançamentos. O perfil da soja mudou do Brasil, o ciclo mudou, a suscetibilidade mudou e os patógenos vieram se adaptando. Então, se a gente for fazer talvez uma linha do tempo para o Mato Grosso, a ferrugem foi uma doença de extrema importância nos anos 2000. De lá para cá, a gente avançou muito em termos de pesquisa, resultados, mas ainda é uma doença muito complexa, que traz um potencial de danos aí, não só a Mato Grosso, mas a nível Brasil. Porém, junto com a ferrugem, outras problemáticas ganharam importância. Complexo de manchas foliares, representado por crestamento de cercóspora, por complexo de mancha-alvo, antracnose, septoriose e, recentemente, alguns problemas recentes do ponto de vista de doenças radiculares e podridão de grãos, traz para o agricultor uma complexidade de definição da estratégia, tomada de decisão. Então, diria para você que hoje nós não temos um problema isolado. Nós temos múltiplos problemas dentro do sistema. E no final do dia, o Leandro, você e Rara, eu, nós temos que ajudar o agricultor nas melhores escolhas, né? Sintetizando, talvez o que mais ganhou evidência nas últimas 3, 4, 5 safras para o Mato Grosso foram as manchas foliares, direcionadas aí pela mancha-alvo, pela cercóspora, mas não diminuindo a importância da ferrugem, que é uma doença de extremo potencial. Não, com certeza. E está fazendo um paralelo, né,
a região do Piauí, né, fazendo esse gancho em relação ao Mato Grosso, né, surgimento de novas doenças, as problemáticas são um pouco diferentes, né? Você pega a própria ferrugem, né, que algumas regiões têm um peso maior, já no Piauí não tem um peso tão grande, né, em relação à recomendação de produto e utilização, né? Quais são os principais desafios que você enxerga, Leandro, pensando no grupo e pensando no cenário aí do Piauí? Como o Ivan comentou, as manchas foliares realmente são o principal problema nosso. Existem traquinose também. A ferrugem, ela entra no final do ciclo e alguns cultivares de ciclo mais longo, a janela de plantio um pouco mais estendida, mas dentro do manejo a gente não pode abrir mão do foco de ferrugem também. Então a gente precisa pensar desde o início como a septória, a antracnose, no meio a mancha-alvo e ao final a cercóspora. Então o manejo de fungicidas ele tem que ser voltado para todas essas doenças, sem perder o foco da ferrugem. E é um ponto importante, né, Ivan, que o Leandro comentou, porque a questão do aumento da incidência de anomalia, né, a questão da própria da mancha-alvo, mas a ferrugem ainda é um problema, né? O produtor muitas vezes esquece de fazer esse manejo preventivo, né, de utilizar os manejos fúngicos adequados, fazer uma rotação de princípio ativo, fazer um manejo cedo, né? E muitas vezes a gente vê o produtor no final do ciclo sofrer, ter perdas de produtividade por causa da ferrugem que deixou de cuidar, né? Focou talvez em alguns novos patógenos, novos alvos e esqueceu um pouco da ferrugem, né? Ela ainda é um problema? Sem dúvida, Roberto. Talvez a ferrugem foi a grande estimuladora de todas as empresas, e a Ihara foi uma pioneira nesse sentido, em desenvolver soluções, combinações, novos modos de ação, acelerou a adoção de novas tecnologias. Por exemplo, os fungicidas de ação multissítio na época foram muito impulsionados pela dificuldade de controlar a ferrugem, Uhum, pelos mecanismos de resistência que os fungos vieram se adaptando aos fungicidas. Mas mais do que isso, se a gente olhar o histórico e olhar para trás, a ferrugem tirou muita gente da operação, né? A isso. ferrugem que surgiu no Brasil nos anos 2000, eu me recordo bem quando eu mudei para o Mato Grosso em 2011, mas a gente já tinha um pouco de informação, mas quem plantava soja ali, região de Primavera do Leste, Campo Verde, nos anos de 2002, 2003, 2005, 2006, teve muitos agricultores que saíram da operação, não só Uhum, lá, mas em outras regiões do Brasil, né? O fato é que, ao longo do tempo, e o Leandro trouxe um exemplo da regionalização do Mato Piba, nós temos a ferrugem no Brasil em diferentes regiões e proporções de impacto, nós temos as manchas foliares que ganharam importância e a gente tem um perfil de cultivares que ele vem evoluindo também. uhum, Você imagina a complexidade do agricultor quando ele tem que montar um programa de manejo? Vamos falar só de Mato Grosso aqui, Leandro. A uhum. última safra foi 12 milhões de hectares de Isso. soja, provavelmente chega próximo de 13. Só o Mato Grosso dá para a gente dividir pelo menos em 7 regiões. E dentro dessas 7, vai ter regiões que a ferrugem não vai ser um impacto alto, porque o agricultor planta cedo, material precoce, mas tem regiões que ela vai ser muito impacto, assim como acontece em outras regiões do Brasil. E o Isso. problema é, quando a ferrugem chega, o agricultor não tem muito tempo de retomada e de Isso. tomada de decisão. Então, a construção da estratégia que ele faz para manchas também é pensando em ferrugem, como o Leandro muito bem disse. E eu diria o seguinte, em termos de potencial de perdas, é uma doença muito rápida, agressiva, e ela precisa estar contemplada na estratégia de manejo, por mais que o Uhum, agricultor não venha sofrendo com o histórico do ano. uhum, Vale lembrar que é um fungo biotrófico, os uhum. esporos vêm pelo ar, a gente sofre muita influência de Paraguai, Bolívia entre safra, e é uma doença que está, por exemplo, no nosso planejamento dentro da estratégia de manejo. Uhum. Obviamente, não dá para isolar ferrugem de manchas, né? Então, Roberto, é uma doença que vale a pena a gente continuar falando e transmitindo informação dela todos os anos, Uhum. sem sombra de dúvida. E um ponto importante, né, Ivan, é a questão da estratégia de manejo que passa por várias ferramentas, né, desde a escolha do material, né, ao escalonamento em relação ao plantio, a questão de fungicida, a questão dos protetores também, né, que a utilização vem aumentando e vem dando sobrevida para algumas moléculas e ajudando também no manejo de resistência também, né? Por isso que é importante analisar de todas as formas a região, a questão do clima também, né? Se está chovendo um pouco mais, chovendo um pouco menos, para ter a melhor adoção aí das ferramentas para ajudar o produtor, né? Até pegando esse gancho que o Ivan deu, em relação à estratégia para tomada de decisão na lavoura, pensando no grupo Flits. Quais são as estratégias que vocês adotam pensando em doenças, em relação a materiais, em relação a plantio? Vocês, quando vão tomar uma decisão em relação à variedade de soja, em relação ao plantio, vocês analisam esses fatores para tomar a decisão? Então, a decisão da cultivar em si, o que a gente tem observado? O que a gente tem
escolhido nos campos da fazenda é plantar os materiais que expressam maior potencial produtivo e estabilidade. Então, provavelmente esses materiais eles têm uma sensibilidade maior a doenças, em alguns casos. Então, a gente precisa olhar o potencial produtivo da cultura e aí sim fazer o manejo em cima da cultivar. Então, o que define os fungicidas, com certeza, é a cultivar, né? O próprio manejo de solo, a própria fertilidade do solo, janela de plantio. Mas a gente olha muito o potencial produtivo da cultivar e assim sucessivamente escolhe o manejo de fungicida. Independente se a gente precisa reforçar uma aplicação a mais para cercospora, uma aplicação a mais para mancha-alva, então sempre olhando o foco a cultivar, o potencial produtivo, porque é o que realmente paga a conta, né? Então, às vezes eu vou ter um material menos sensível a doenças, mas em contrapartida, talvez o potencial produtivo dele pode ser inferior. E um ponto importante também é a questão da cultivar em relação à adoção do manejo e também da área que vocês plantam, né? Vocês plantam uma área considerável de soja, né? Dá acima de 40 mil hectares, né? Nessa próxima safra serão 40 mil hectares, aproximadamente 40 mil hectares. Então, dentro do manejo, a gente precisa olhar ciclo de cultivares, a própria estrutura de solo, a própria palhada, né? Que é um fator que interfere no início das aplicações, a questão operacional e sem tirar o foco das cultivares, né? Então, é um manejo bem personalizado. E muitas dessas doenças, né, Ivan, a porta de entrada, né, Leandro, também acaba sendo a semente também, né? Por isso que o manejo começa também com um bom tratamento de semente, né? Escolha de materiais aí sadios e utilizar ferramentas aí para proteger essa semente também, para ela expressar o máximo potencial produtivo, né, em relação à germinação e em relação ao vigor também, né? Sem dúvida, Roberto. Eu vou pegar o gancho na fala do Leandro, e ele trouxe um ponto importante aqui. Ele falou de cultivares, de germoplasma, de genótipos. Um dos pontos que a gente precisa pensar na estratégia de manejo é considerar o conhecimento da cultivar, do ponto de vista de suscetibilidade, de potencial produtivo, de posicionamento, de adubação, etc, etc. Mas o que paga a conta no final do dia é produtividade, o que ele falou. Então, as genéticas vieram sendo melhoradas e todas as empresas avançaram para potencial produtivo. É natural a gente olhar para a última safra aí, né, Leandro? Algumas lavouras aí com 90 sacas por hectare, 100 sacas por hectare, a frequência disso aumentou. Então, a soja hoje ela produz muito, o potencial genético aumentou. Porém, nós temos uma planta diferente. Por que uma planta diferente? Eu tenho uma planta hoje com índice de área foliar menor, uma planta mais compacta, que tem menos folha por planta. Eu tenho uma fisiologia que ao longo do tempo ela predominantemente foi alterada para indeterminado, materiais que têm um período de floração mais longo, período juvenil que varia de norte a sul no Brasil. A suscetibilidade para doenças, ela aumentou, e é um ponto legal que ele falou, né? Então a gente tem uma soja que ela produz muito, com menos folha, mais suscetível a doenças, e eu preciso garantir margem para o agricultor. Se fosse para fazer uma análise simplória, significa dizer, na minha visão, que a genética moderna ela responde mais ao manejo químico, à proteção. Quando eu falo químico, não só fungicida, talvez ao manejo integrado das estratégias, e as perdas também são maiores. Então, o agricultor que não tem uma estratégia ajustada, o potencial de perdas, não só da ferrugem, mas das manchas, ele é maior também. Com certeza. Isso me traz uma segunda reflexão, que o número de aplicações ele tem que ser muito bem ajustado conforme o ciclo, conforme a época, mas o momento da aplicação e o que aquela aplicação controla também é importante. Então, a gente precisa olhar a ferrugem, a gente precisa olhar as manchas, pegar um portfólio, quer seja da Ihara, quer seja um portfólio integrado com a Ihara, e pensar em espectro de controle com o máximo de seletividade, porque nós temos o desafio da fitotoxidez também a nível Brasil, né? Então, eu acho que o nosso desafio é pegar a fala do Leandro, que cultivar é um pilar importante, o programa de manejo é outro pilar importante, a época, o sistema de cultivo tem que ser considerado, e no final do dia, Roberto, algo que é fundamental é a tecnologia de aplicação, é como o produto chega no alvo. Não adianta a gente desenhar toda a estratégia com o melhor produto, conhecer a cultivar, se o processo não é bem feito, né? E aí, nesse sentido, o dinamismo é muito grande, né, Leandro? Eu fico imaginando 40 mil hectares sob a liderança da gestão, quanto que a gente tem que ter uma equipe competente, e a gente vê os números deles aí subindo ano a ano em termos de produtividade, e eu acho que o nosso objetivo é fazer o agricultor pensar sobre a ótica 360. Mas também não adianta ter os melhores processos e não ter produtos efetivos. Isso, com ou certeza. Ferramentas que controlem o complexo. E aí faz todo sentido a gente colocar esse assunto aqui na mesa para tentar
fatiar Isso. essa discussão. É um ponto importante, né? Até ia comentar sobre isso, né? Como a pesquisa pode ajudar, porque você pega uma área de 40 mil hectares, uma área representativa. E o manejo dentro da própria propriedade, ele muda, né? De acordo com a variedade, de acordo com a época de plantio, né? Então, o produtor precisa estar atento, né, em relação a essas diferenças que podem acarretar um manejo diferente, que é importante também, né? Pensando em controlar o alvo. Mas, até perguntando para você, Ivan, como você enxerga, né? Até o papel da Proteplan, a Proteplan faz um papel de pesquisa que é uma referência hoje no Mato Grosso, né, com ensaios, com novidades, né, a própria anomalia também, a Proteplan saiu na frente em relação aos dados. Como a pesquisa pode ajudar o produtor nesse manejo dessas doenças? Bom, falando um pouquinho só da Proteplan, nós somos uma empresa de pesquisa e consultoria agronômica no Mato Grosso, estamos indo para a quinta safra. A nossa equipe ela é composta por profissionais de diferentes disciplinas, então, a gente trabalha não só com a pesquisa na área de fitossanidade, mas também o controle biológico e a fitotecnia. Dentro da fitossanidade, uma das áreas é a fitopatologia, que eu sou um dos colegas que lidero junto com a Alana Tome e o Fabiano Siqueri. Mas nós temos também a parte de inseticidas, de biológicos, tratamento de sementes, entomologia, a parte de insetos, e tentando ajudar o agricultor de uma forma integrada. Antes de falar como é que a pesquisa atua, um ponto legal que eu esqueci de comentar, você perguntou da semente, acho que a semente é um veículo importante hoje da gente pensar na estratégia, porque os fungos em soja basicamente se dividem em dois grandes grupos. Os necrotróficos, são fungos que sobrevivem em resto cultural, sobrevivem em tecido morto, o próprio nome já traz uma reflexão, necro vem de necrose, trófico de trofismo, parasitismo em tecido morto, e boa parte desses patógenos são transmitidos por semente. Então a estratégia já começa na semente, e boa parte deles tem estrutura de sobrevivência que favorece a permanência no sistema de cultivo. Então lá na palhada da fazenda do Leandro, provavelmente tem esporos de fungos necrotróficos, conídeos, conidiófilos, certo? E nós temos os biotróficos, que sobrevivem em planta viva, por exemplo, a ferrugem. São fungos que dependem da planta viva, por isso a importância do vazio sanitário para quebrar o ciclo desses patógenos. Então, voltando para a pergunta, como é que a pesquisa tem atuado, Roberto? Do ponto de vista de doenças, a gente precisa criar metodologias para entender a dinâmica dos necrotróficos e dos biotróficos. Desde a escolha da cultivar, a época de semeadura, o fator que eu quero isolar, as combinações de manejo. E aí vai desde produtos que ainda não estão no mercado, e a Errar é uma grande parceira da Proteplan nesse sentido, de nos disponibilizar ferramentas aí, estratégias de produtos que a gente chama já em RET 2, RET 3, registro especial temporário, produtos que vão ser lançados daqui 5, 6 anos, a pesquisa já está trabalhando. Isso é importante porque a gente ajuda de uma forma consistente aí na construção da estratégia, curva de dose-resposta, seletividade, espectro de controle, residual, melhor adjuvante parceiro, enfim. Isso é feito com todas as companhias, a Errar é uma delas. E isso foi feito com fusão, isso foi feito com Sugoi, isso está sendo feito com os novos produtos da geração que está vindo. Então, qual que é o papel da pesquisa na minha visão? Primeiro, fazer um filtro estratégico entre o que vai para o agricultor e o que vem das indústrias, né, do ponto de vista de entendimento, não só no registro, como laudo de eficácia, praticabilidade agronômica, registro de produtos, aí o registro envolve alvo, envolve dose, envolve região de atuação, como também o produto pós-lançado, como é que eu ajudo as companhias e o agricultor a validar os melhores posicionamentos, considerando as particularidades que a gente tem no Brasil. É muito difícil hoje eu desenhar uma estratégia que ela seja geral e atende todas as condições. Então a gente precisa pegar as melhores estratégias, falando do portfólio Rara, aonde que o fusão, na melhor combinação, seja com o Absoluto, seja com o Mancozeb, seja com outros parceiros, encaixa melhor nas condições do Piauí, que não necessariamente vão ser as mesmas do Mato Grosso. Mas qual que é o benefício? O fusão, por exemplo, é uma mistura que tem amplo espectro, ele tem versatilidade de posicionamento, então é um produto estratégico. Quando a gente vai para alguns outros químicos que têm uma certa limitação de momento de aplicação, eu preciso ser mais estratégico ainda. Então a pesquisa, de uma maneira muito geral e simplória, ela traz todo esse know-how aí da gente ajudar o agricultor na escolha da cultivar, no melhor tratamento de semente, na dose aplicada, nos cuidados do ponto de vista de tecnologia de aplicação. E ao longo do tempo a gente tem muitos aprendizados aí, né, de posicionamentos. Você citou aí o problema da podridão de grãos e quebramento de plantas, um complexo de diaporte que está presente, junto com alguns fungos oportunistas, algumas espécies de coletótrico, um difusário e até cercóspora. E a pesquisa foi um exemplo aí de empresas que trabalharam, não só a Proteplan, mas a Proteplan foi pioneira, junto com outras instituições da BR-163 e a Embrapa, a trazer informações e se antecipar ao agricultor.
E assim foi na época da ferrugem da soja, assim tem sido na época da mancha-alvo. E principalmente quando surge um problema, acho que a importância da pesquisa, junto com o agricultor e em alinhamento com as empresas, a gente tentar viver aí num ambiente de sinergia e trazer informações, né? Eu falei das doenças, mas isso vale para complexo de pragas, percevejos, plantas daninhas, nematóides, né? Então, acho que é um elo importante, mas ele não sobrevive sozinho. A gente precisa ter uma relação muito bem alinhada com o que o agricultor precisa. A pesquisa é o meio que pode ajudar e a indústria é quem vai trazer inovação, vai sintetizar novos produtos e melhorias de formulações. Até comentando em cima do que você comentou, a importância da pesquisa, né? A Errara é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, até falando para a nossa audiência, tem o Grupo Nobori, que o Ivan faz parte, Fabiano Siqueira também, e outros representantes. E a ideia é essa, né? O produto que vai ser lançado daqui 4, 5 anos, os pesquisadores já testarem esse produto até para ajudar a indústria, no caso a Errara, em relação à recomendação, em relação à dose, em relação ao momento. Quanto mais informações a gente poder ter do produto antes do lançamento, a gente vai conseguir ajudar de forma mais assertiva o produtor rural, né? Então isso é importante. E esse surgimento de novas doenças, né, a própria anomalia, a podridão, né, é muito importante para ajudar o produtor na tomada de decisão, porque o produtor recebe muitas informações e é importante ter uma pesquisa séria, que nem a Proteplan faz, para ajudar em relação ao manejo, sempre pensando, né, em produtividade e rentabilidade. Vai muito de encontro que a Errara sempre fala, né, se o produtor está bem, a gente está bem porque nós vivemos a agricultura, né? O nosso intuito final aí é ajudar o produtor a produzir mais, melhor e com uma melhor rentabilidade. E até aproveitando, falando de pesquisa, continuando na pesquisa, como o grupo toma decisão em relação a produto, independente se é inseticida, se é fungicida, herbicida. Vocês têm uma pesquisa interna, vocês testam um produto na fazenda para tomar a decisão em relação à aquisição do produto? Então, dentro do grupo a gente tem os nossos testes, né? A gente testa todo ano produtos novos, inseticidas novos, avaliando o que já tem no mercado. Então, existe a pesquisa interna nossa. Claro que não é uma pesquisa tão sofisticada que nem a Proteplan tem, mas os testes que a gente julga ser interessante a gente faz, principalmente cultivares, fungicidas, que são duas situações que entregam mais rentabilidade. Então, a gente precisa testar cultivares, porque as cultivares têm evoluído muito rápido, tem a troca de ciclo, né? Então, a gente precisa de cultivares mais precoces e a parte de fungicidas também. O próprio fungicida, hoje a gente percebe assim, que tem muitas misturas que são similares, né? Ou próprios multissítios, né? Então, isso aí a gente precisa entender melhor, e aí a pesquisa entra para nos ajudar. Por exemplo, se uma formulação de clorotalonil da empresa A não pode não ter a mesma eficiência do que um clorotalonil de uma empresa B. Então, essas informações entregam para nós um pouco de resultado a mais, e às vezes dentro do grupo, pela complexidade da parte de execução da aplicação de fungicidas, a gente não consegue como eu vou explicar assim, a gente não consegue fazer todos esses testes que realmente a gente gostaria que fizesse, né? Então, a gente precisa da parte da pesquisa para nos entregar esses tipos de informações. Mas é um ponto importante que o Leandro comentou, Ivan, a questão da formulação. Quando eu cheguei no Mato Grosso, né, faz 6 anos que eu estou no Mato Grosso, e eu comecei como DM. Eu visitava os ensaios de rede de pesquisa, principalmente o ensaio de protetores. Eu lembro na época que tinha 5, 6 marcas de clorotalonil, 5, 6 marcas de mancozeb, tinha cobre também, pensando no manejo de protetores. E uma diferença muito grande em alguns momentos aí em relação ao aspecto visual, em relação à parcela, e o controle das doenças, ferrugem e demais doenças. Muitas vezes por causa da formulação, uma formulação de qualidade, né? Mudava de empresas para empresas, e você via uma diferença em relação à performance. Então, a formulação também é um ponto importante, né? Em relação a pensando no produto, né? Ter uma qualidade melhor, né? Sem dúvida, Roberto. E o que o Leandro trouxe aqui, na minha visão, tem muito valor eles gerarem os dados deles regionalizados, por mais que não seja a única fonte de tomada de decisão, né, Leandro? Mas é uma fonte importante para ele criar uma percepção, fazer as análises qualitativas ali e quantitativas, pensando em seletividade, em controle, em tabulação de dados e, obviamente, consultar outras entidades do mercado e fazer essa sinergia. Isso ajuda muito, né? Do ponto de vista de inovação, e ao longo do tempo, o que a gente vê na área de fungicidas, com a complexidade que nós temos aí do ponto de vista de resistência, casos de resistência que vem aumentando. Por exemplo, a ferrugem hoje é um caso de resistência múltipla,
que tem resistência a fungicidas do grupo dos triazóis, estrobilurinas e carboxamidas, e também metilbenzimidazóis. Quando a gente analisa para corinéspora, a gente tem mutações de 2, 3 detectadas para carboxamidas, para estrobilurinas. Quando a gente analisa cercóspora e coletótrica, com estrobilurinas de modo geral, mutação G143 afeta todo o grupo de forma cruzada. Obviamente, os ativos têm comportamentos diferentes. Então, assim, a vida das estrobilurinas, dos triazóis e das carboxamidas não está muito fácil, pensando em durabilidade e em longevidade. Isso tem muito a ver com a forma de uso, com controles curativos ao longo do tempo, subdose, falha de aplicação, evolução dos isolados, taxa de mutação, enfim, é um negócio muito complexo. Por que eu estou falando isso? Uma das formas das empresas inovarem é no descobrimento de novas moléculas, o processo de discovery, que ele não é um processo simples, não é barato e não é rápido. Está cada vez mais difícil registrar um novo produto. Isso leva de 8 a 10 anos no Brasil. Infelizmente, nós temos uma questão regulatória que no Brasil, se por um lado ela é bom do ponto de vista de rigor, e os produtos que são lançados têm extrema segurança do ponto de vista de toxicologia, uso e sustentabilidade, por outro lado, exige muito tempo, Roberto. Isso vai de 8 a 10 anos. Então, o nosso papel aqui também é ajudar a trazer ferramentas em curto espaço de tempo. E a Rara tem conseguido aí sair numa dianteira competitiva. Isso. Então, uma das formas é trazer novos produtos. A outra forma é combinar ativos de formas diferentes com inovação em formulação, que vocês têm alguns cases já de sucesso. E a formulação, Leandro, e você falou muito bem, um atributo importante que a gente vê, e eu não posso entender que ativos iguais em formulações diferentes performam da mesma maneira. Isso. Então, nós temos formulações no mercado aí, desde produtos solução concentrada, óleo dispersível, microencapsulado, WG, e no final do dia, por mais que eu faça a dose de ativo por hectare, as formulações variam, conforme dose, seletividade, adesividade na planta, persistência à chuva, capacidade de combinação. Então, a formulação, na minha opinião, é um atributo muito importante para a tomada de decisão do agricultor, e isso justifica alguns produtos, do ponto de vista de controle, seletividade e espectro, trazer o seu diferencial a campo, muito não só pelo ativo, mas pela formulação. Eu acho que nós tivemos uma evolução muito boa com a vinda dos multissítios, fungicidas à base de clorotalonil, mancozeb, oxicloreto de cobre, e olhando para o futuro, as expectativas são melhores ainda. A gente vê um avanço no segmento de biológicos e formulações, a gente vê um avanço também nas misturas duplas e triplas, pensando em fungicidas, e um avanço com o olhar do que o agricultor precisa. Qual a formulação que vai encaixar no operacional dele, qual a dose efetiva que a gente consegue trabalhar. Vale lembrar que o produto ele vai ou dentro de um avião, ou dentro de um autopropelido e até de um drone. Então a gente precisa acompanhar as mudanças, né? E a formulação é um atributo importante. E um ponto é a questão da sinergia em relação aos produtos, né? Você comentou também do manejo biológico, né? Então, hoje o produtor tem várias ferramentas em relação à parte química, biológica, e a gente precisa, de alguma forma, levar a informação e ter uma sinergia aí para ele fazer o melhor manejo da sua lavoura, né? E quando o produtor pensa, né, vocês não têm só um único alvo, né? Vocês têm várias doenças, né? Então é importante fazer essa análise aí de quais são aí volta de novo, né? A questão da variedade com a doença, né? Qual que é a melhor forma de fazer esse manejo aí para ajudar na lavoura de vocês? Exato. A visão tem que ser 360, né? Então, o manejo de doenças tem que olhar desde a fase da cultura. Hoje a gente está buscando personalizar os intervalos de aplicações de acordo com índices pluviométricos, de acordo com cada cultivar, de acordo com a evolução de doença. Mas dentro da execução isso aí não é uma tarefa fácil, né? Isso. Porque o operacional ele não pode extrapolar muito o tamanho da propriedade. Então, ele precisa ser ajustado porque ele tem um custo. E hoje a gente está passando por uma fase, e os próximos anos serão muito similares, de baixa rentabilidade. Então, o operacional sempre vai estar ajustado, sempre praticamente quase que no limite, sobrando alguma demanda. Mas é importante a gente fazer essas análises e mudar esse manejo de intervalo de aplicações também, olhando a parte de questão de pluviosidade e a própria mistura de tanque, né? Isso. Que muitas vezes a gente tem um excelente manejo de fungicidas, tem estrobilurina, tem carboxamida, tem triazol, tem multissítio numa aplicação, mas aí daqui a pouco eu estou perdendo eficiência por pH,
por tempo de vida da gota, ou a gota não chegou no alvo que eu queria. Então, é uma complexidade muito grande o Isso, controle de doenças na soja. isso. É um ponto importante que o Ivan comentou, a questão da tecnologia de aplicação, né? Muitas vezes o produtor tem boas opções, né? Hoje, pensando em manejo de doença, são vários produtos, né? Todas as empresas têm 2, 3 produtos aí para manejar, mas é importante analisar o todo, né, em relação à variedade, material, tecnologia de aplicação para ter um bom manejo da lavoura, né? Até pegando um gancho nisso, Ivan e Leandro, falando agora um pouco de resultado de pesquisa, né? Todo ano a gente tem o ensaio do consórcio antiferrugem, né? Ele é liderado pelas diferentes instituições, né? A própria Embrapa também, né? E os resultados vêm ajudar o produtor, né, em relação a doenças, né? O tipo da ferrugem é o mais conhecido, né? Mas tem outros também, tem para mancha também. Mas esses resultados aí o produtor toma a decisão muito baseado nesses bons resultados que tem, né? Que são feitos em diferentes instituições, a Proteplan participa também do consórcio, né? E como você enxerga a contribuição do ensaio antiferrugem para o manejo do produtor? Roberto, acho que cabe aqui ressaltar a importância e o papel da Embrapa nos últimos anos, e principalmente com essa ação dos ensaios cooperativos em rede, Uhum, conhecido como consórcio, que começou o consórcio antiferrugem lá atrás. Isso abriu espaço para criar, ao longo do tempo, o consórcio também para DFCs, o consórcio para mofo branco, o uhum. consórcio para Corinespo e, recentemente, o consórcio para os ensaios de podridão de grãos, Legal. aí, vulgarmente chamado aí de anomalias. O que eu vejo, tá? Ao longo do tempo, primeiro, o envolvimento da Embrapa na liderança do consórcio, aliado a instituições que são credenciadas, que têm uma estrutura operacional adequada para conduzir pesquisa e pesquisadores renomados e com propriedade no assunto, isso traz uma credibilidade do ponto de vista dos resultados e, ao longo do tempo, é uma das ferramentas que ajuda o agricultor na tomada de decisão, não é a única. Uhum, Porque se a gente pegar a metodologia que é feita no consórcio antiferrugem, ela é muito válida para a proposta do consórcio, uhum. que é monitorar fungicidas, ativos isolados, misturas ou combinações para determinado alvo biológico. Certo. A partir do resultado de eficiência, de produtividade, seletividade, de uma sumarização que é feita a nível Brasil, o agricultor ele consegue e tem um respaldo muito importante olhar a performance dos produtos no consórcio e montar a sua estratégia. Então, assim, a gente tem um cenário muito interessante e, graças aos ensaios cooperativos, foi possível, ao longo do tempo, a gente monitorar a eficiência dos ativos. Por exemplo, quando a gente fala dos triazóis, o tebuconazole, que é um ativo importante no sistema e que sofreu no passado pelo controle da ferrugem, chegou na liderança de mercado, flutuou um bom tempo aí pela evolução da resistência e voltou a performar e está com um desempenho satisfatório a nível Brasil. Nós temos os outros triazóis já do histórico, aí, epoxiconazole, difenoconazole, ciproconazole, proteoconazole, com diferentes variações, no caso da ferrugem, e também para manchas. Isso vale para as estrobilurinas, vale para carboxaminas. Então, esse histórico, o consórcio antiferrugem traz para nós Isso. e mostra a importância não só do ativo isolado, mas das combinações Isso e aí. das formulações. O que eu vejo? Eu vejo um trabalho sendo feito aí de bastante prestígio e respaldo, que o agricultor tem acesso, e o mais importante é isso, a informação é compartilhada. Isso. Essa informação não fica represada dentro das instituições. Ponto importante para ressaltar é que o que a gente vê no consórcio antiferrugem, principalmente nas regiões que ele é feito os ensaios, é exatamente o que o campo mostra. Então, se a gente Isso. analisar, por exemplo, os resultados recentes agora do consórcio para ferrugem, nós temos ali um agrupamento de produtos que se destacam em termos de eficiência de controle, algumas misturas com destaque para um triazol mais efetivo, uma carboxamida ou uma mistura tripla, e assim é para mancha-alvo. Então, é mais ou menos na entrelinha o que a gente vê no campo. Logicamente, quando eu vou para uma estratégia de manejo, vou pegar o exemplo do Leandro. Num cenário que ele tem que fazer 4 ou 5 aplicações, que ele vai ter no início do ciclo ali necrotróficos, mais mela, que ele vai ter antracnose durante toda a fase de florescimento, que ele vai ter várias doenças convivendo ao mesmo tempo. O que é importante para o Leandro? Ele olhar os produtos do consórcio como uma tomada de decisão, mas não a única. Uhum. Ele olhar os dados que ele tem regionalmente falando e a estratégia e entender que cada aplicação importa. Isso. E cada aplicação importa significa dizer que em cada momento onde ele faz a mistura em tanque, a estratégia, ele tem que pensar não só em produto isolado, mas nas melhores combinações que ali trazem eficiência. Então, o consórcio é uma fonte importante que traz muito respaldo e é uma das fontes de tomada de decisão. E eu sou totalmente a favor de apoiar essa ação e
trazer uma reflexão que o agricultor consulte. Só para fechar a fala, a ferrugem foi um exemplo importante ao longo do tempo, mas recentemente nós tivemos aí os ensaios de podridão de grãos, Uhum. os ensaios de anomalias, que no Mato Grosso é um problema latente há 4 safras, e graças à união de algumas instituições lideradas pelo consórcio, nós já pudemos trazer essa safra informação que ajuda o agricultor a conviver com esse problema de uma forma menos prejudicial. Então, olha a importância do consórcio, de novo, liderando aí essas ações a nível Brasil. É um ponto importante, você comentou, o consórcio está desde 2004, né, praticamente 20 anos. É bem feito esse monitoramento, a gente tem a variação lá dos triazóis de forma isolada, tem também das sublulinas, né, e você vê que algumas estão com uma curva descendente muito ligado à questão da exposição, né? Aí entra o manejo e a parte de rotação. Mas você entrou na anomalia, a anomalia é um ponto importante também, né? Porque é uma doença relativamente nova, né? Acho que 3, 4 anos que começou os primeiros relatos ali no Mato Grosso. E faltava uma definição em relação à informação, o que, que era o patógeno. Então, a pesquisa, de novo, né? Voltando para a pesquisa entrou forte, Proteplan é um exemplo, né? Com outras instituições, identificando quais são os fatores que causam o dano, né? E quais são as melhores alternativas de utilização de fungicida e outras ferramentas aí para manejar a doença, escalonamento de plantio, a própria questão da variedade de novo, né, entrando. Então é um ponto importante aí para estar ajudando o produtor, né? Porque principalmente na BR-163 foi onde foi o epicentro da doença, né? E a gente vê ela já aparecendo em algumas regiões, né? Você pega Paranatinga, já tem relatos, Campo Verde também tá uma doença que ela está espalhando para algumas regiões, né? Então, quanto mais informações o produtor tiver para ajudar na sua definição de produto, é importante aí pensando aí em ter uma boa produtividade da sua lavoura, né? Sem dúvida, Roberto. E assim, um ponto que eu defendo muito uma coisa é ter a pesquisa básica, que trabalha desde curva de dose-resposta, seletividade de produto, identificação do alvo biológico que ele controla, 4 aplicações do mesmo produto, enfim. Uma coisa é a gente olhar essa metodologia, outra coisa é montar ensaios de manejo de programas, pensando na realidade do agricultor e aquilo que a gente precisa entregar. Eu acho que as duas coisas se complementam, Uhum. não são excludentes. Eu vejo em algumas conversas os ensaios em rede sendo um pouco criticados pela forma que eles são feitos. São 4 aplicações do mesmo produto, o agricultor não faz isso. São 4 aplicações da mesma molécula. Porém, o histórico de informação que ele gera e a eficiência do produto por si só naquele alvo biológico é uma informação importante para eu avançar para os ensaios de programa. Isso. Você imagina se a gente tivesse só ensaio de programas sem isolar os fatores. Fatores, Seria muito difícil tirar a conclusão. Isso. Então, se complementam os dois. Eu sou totalmente defensor das duas situações. E como eu disse no começo, os ensaios em rede respondem todas as perguntas? Não. Mas isso não é o objetivo do ensaio em rede. O ensaio em rede é um objetivo de avaliar os produtos sobre determinados alvos biológicos, monitorar a resistência ao longo dos anos, trazer informação para o agricultor e, ao longo do tempo, as metodologias vieram sendo melhoradas e ele tornou-se mais democrático. Olha a quantidade de informação que a gente tem nesse ensaio, que ele é feito em diferentes regiões do Brasil e vira uma sumarização à disposição do agricultor. Outro ponto, os próprios ensaios em redes evoluíram em ensaios de programas, tem tratamento que envolve alguns programas, foi um avanço e uma fonte de apoio para todas as empresas, inclusive a Errara, para acelerar o registro de alguns produtos, porque tem base científica e quando a gente precisa conversar com o Ministério, eu preciso ter dados. E avançou também o uso de multissítios, isso vai ser para biológicos, na minha visão. Trazendo para a reflexão que você trouxe para fechar o ponto, eu acho que o complexo de podridão de grãos que está aí presente no sistema, há 4 anos pelo menos, talvez numa evidência maior, falando de Mato Grosso, tem algumas outras áreas ali de Rondônia que já tem um problema, e algumas áreas que vem aparecendo a nível Brasil, é um problema a mais para a gente se preocupar, sem deixar de lado os problemas existentes, que são as DFCs, a mancha-alva, a cercóspora, a antracnose, a mela, etc. Nesse contexto, o ensaio em rede é uma fonte a mais, o ensaio em rede para podridão, para compor a estratégia, e aí quando a gente analisa dos produtos que foram testados e do máximo de dados que a gente já tem e conseguiu gerar, a gente vê um destaque para alguns modos de ação. A gente tem algumas carboxamidas com destaque um pouco maior, o imperfluxão, o benzovindiflupir tiveram uma consistência maior, não que as outras não funcionem, isso está muito ligado ao poder intrínseco de cada molécula, mas tem combinações que não têm carboxamidas que foram muito bem também, com o melhor parceiro, com o melhor multissítio, dentro da estratégia de manejo. Então eu não vou tomar decisão só em cima da carboxamida, eu vou tomar decisão em cima da estratégia. Mesmo ponto também, o momento de aplicação, cultivar. Sim. Então, assim, em resumo, eu acho que
o favor e o serviço que os ensaios cooperativos fizeram para o agricultor ao longo do tempo, na minha visão, foi muito positivo. Com certeza. Você comentou, né? Os produtos são colocados numa situação adversa justamente para extrair o máximo de informação daquele produto, né? 4 aplicações, o plantio também, um plantio mais tarde, justamente para ter uma maior pressão de doença e poder ver os produtos aí, diferentes ativos em relação à diferenciação entre eles, né? E até aproveitando a questão de produto, já entrando um pouco já no produto, né? A Errara acredita muito nesse manejo, né? A gente tem hoje no nosso portfólio, pensando na soja, né? Temos o Fusão e o Absoluto. Inclusive, eles foram campeões, né, no manejo de doenças no ensaio de rede da Embrapa, né? Ficou em primeiro lugar o manejo de fusão com o Absoluto Fix. E lançamos por último, agora no último ano, o produto Sugoi, né? Nossa mistura tripla, né? E a gente sempre prega, né? O produtor está fazendo aí 3, 4 aplicações, algumas regiões até 6, 7 aplicações, e a importância de fazer rotação de princípio ativo, né? E utilizar produtos modernos, produtos novos, inovadores que vão ajudar nesse manejo, né? E até entrando um pouco no manejo aí do grupo Fritz, Leandro, o que você enxerga em relação a essa rotação? E vocês utilizam, né? Acho que o Fusão em absoluto na lavoura de vocês. O que vocês estão enxergando em relação a esse manejo aí com fusão em absoluto, que vem entregando, pensando no manejo de vocês, pensando no controle de doenças? Então, o fusão a gente tem utilizado já, safra passada, vai utilizar nessa próxima safra, fusão, tanto fusão como absoluto. O que a gente vê de alvos que eles têm boa performance? O fusão entra na primeira aplicação, pensando em septoriose, pensando em antracnose, junto com a mistura de absoluto para dar esse respaldo em septoriose. E ele entra também na quarta aplicação, pensando no complexo de ferrugem, né? Aí é uma aplicação que também entra junto com o clorotalonil, pensando na questão da cercóspora, Uhum, que é uma doença que vem aumentando ano após ano e vem tomando produtividades. uhum, entendi. É importante, né? A gente sempre prega, né, também como empresa, a questão da pesquisa também interna nossa e a pesquisa no produtor. A Errara tem um programa chamado Planta Forte, onde os produtos que estão sendo lançados, ela testa depois para o produtor conhecer, né? Primeiro que o produtor conheça e tome a decisão. Mas, dando exemplo, a gente lançou no ano passado o produto Sugoi, a nossa carboxamida tripla, né? Com protetor. Qual foi a ideia no nosso primeiro ano? Testar o produto na lavoura, junto com os produtores. O produtor vê a performance do produto na sua realidade em relação à doença, patógeno, para tomar decisão em relação à compra. Mas a gente sempre preza, né? Como empresa, a importância de rotacionar princípio ativo. E hoje o produtor ele tem várias opções em relação ao manejo. Eu lembro, eu tô com 11 anos de formado, né? Falando um pouco da idade, tô ficando velho também. Mas 11 anos de formado, quando eu formei, tinha praticamente 2 empresas e 2 produtos. Era 4 aplicações, eu trabalhei na região de Uberaba, era 4 aplicações e era 4 aplicações do mesmo produto, né? A indústria recomendava 4 aplicações do mesmo produto, né? E a gente viu que isso foi um erro, porque os produtos foram perdendo a eficiência, 2, 3 anos aí eles caíam em relação à performance. Por isso que é importante, né, hoje o produtor ter um leque em relação a opções, fazer uma rotação de princípio ativo, entendendo a sua realidade em relação à pressão de doença, em relação ao clima, em relação à variedade, né? Mas queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, a questão do manejo dos produtos, né, a sua experiência, né, como pesquisador em relação ao fusão, em relação ao absoluto, o próprio Sugoi também, para a gente caminhar para o encerramento aí do IharaCast. Roberto, eu acho que vocês já falaram tudo, né? O Leandro praticamente trouxe uma visão muito legal aqui e eu fico feliz quando eu sento com um agricultor, um gerente de fazenda, um diretor, e ele tem a convicção do nível técnico que a gente precisa entregar para a soja. Eu costumo dizer o seguinte, uma safra igual essa que nós estamos passando, talvez uma safra muito difícil aí, né, Leandro? Do ponto de vista de margem, de rentabilidade, complexidades climáticas, nós temos um cenário aí vindo de 3, 4 anos muito bons do preço da commodity, a commodity diminuiu muito o valor de mercado, os insumos aumentaram, enfim, nós temos uma série de complexidades. E a agricultura é cíclica. E eu costumo dizer o seguinte, a gente tem 3 objetivos para quem se arrisca a plantar soja. O primeiro deles, na minha visão, é comprar muito bem. E comprar muito bem não significa dizer comprar o mais barato. Fazer as melhores escolhas, a melhor tomada de decisão com base nas suas metas de produtividade. Talvez a terceira seja vender muito bem.
Porque eu não posso comprar muito bem, eu não posso ter a melhor estratégia se eu não faço uma composição de custo, uma média do meu custo de produção, eu não trabalho com cenários de risco. Mas entre comprar e vender, nós precisamos produzir, né, Leandro? E o produzir muito bem é nosso papel, o papel do Leandro, e orientar muito isso com as melhores escolhas, com as melhores estratégias. E falando de fungicidas, a gente tem uma complexidade muito grande hoje, que é a variação das cultivares a nível Brasil, que é o surgimento e a importância de patógenos necrotróficos no sistema. São os casos de resistência que evoluíram ao longo do tempo. Isso eu posso falar, Roberto, com a propriedade, que isso tem uma variação muito grande dentro do Mato Grosso e a nível Brasil. Então, você imagina a gente desenhar uma recomendação hoje e tratar ela como igual. É praticamente impossível. Então, na fala que o Leandro falou, estou personalizando intervalos de aplicação, eu vou um pouco além. Eu estou personalizando recomendações por talhão. Isso. E dentro do talhão, eu preciso fazer a gestão por metro quadrado, a gestão por cultivar. Isso envolve uma curva de aprendizagem ao longo do tempo, que na minha visão é o caminho. Isso. Agora, qual que é o lado bom? O lado bom é que, dentro de uma proposta de manejo integrado, eu preciso jogar com as fortalezas da genética, eu preciso entender as fortalezas do controle químico, e eu preciso entender que, em paralelo, tem coisa muito boa chegando, manejo biológico, manejo de indução de resistência, algo que vai me ajudar em bioestimulação da planta. Quando isso tudo conversar lá no final, eu acho que a gente vai avançar em termos de produtividade com a composição de custo satisfatória. Se eu for tomar uma decisão em cima do melhor fungicida e o produto mais caro, não necessariamente vai ser o que mais entrega. Talvez ele não tenha espectro de controle para aquilo que eu preciso. Agora, se eu for tomar uma decisão com misturas efetivas, vamos dar o exemplo do Fusão, que é um produto que vem numa consistência muito boa e crescendo no mercado, pelos números que mostram, em segmentos para ferrugem, em segmentos para DFCs, acompanhado da mistura de clorotolonil ou mancozeb, é um produto que traz a versatilidade e o encaixe em termos de manejo, e certamente ele faz parte da estratégia de boa parte dos agricultores do Brasil. Então, a minha visão é o seguinte, a gente precisa desenhar essa recomendação com base nessas variáveis, não olhando só produto, e olhando para as inovações. A gente está aqui com a Errara hoje, acho que Fusão é uma ferramenta muito importante que ela passa a fazer parte de boa parte dos manejos, que tem uma mistura interessante, traz uma estrobilurina um pouco mais nova, menos exposta, com um espectro legal aí na ferrugem e nas DFCs. E o Sugoi vai na mesma linha. O Sugoi é uma mistura tripla, com a inovação em formulação, importante ressaltar a importância do fungicida de ação multissítio, que é o clorothalonil, também com essa estrobilurina e com o Imperfluxan, que é uma carboxamida também extremamente efetiva para ferrugem, com ação muito boa em DFCs, teve uma performance muito interessante no complexo de podridão de grãos e, portanto, é um produto que, na minha visão também, ele encaixa e compõe muito bem o manejo. Agora, vale ressaltar o seguinte, para fechar, eu vou pegar o gancho na sua fala. Rotação de modos de ação e rotação de ingredientes ativos é fundamental na minha visão. Eu jamais tenho convicção que montar um programa somente com proteoconazole ou com tebuconazole ou difenoconazole nós vamos ter sucesso. Isso vale para as carboxamidas e para os multissítios. Então, na nossa recomendação, a gente parte do princípio que os triazóis diferentes são aliados no programa, portanto, o prote é importante, o difeno é importante, o mefentrifluconazole é importante, o ciproconazole é importante, assim como as istrobilurinas, obviamente tendo um diferencial para aquelas que têm uma efetividade um pouco maior, a metomino se destaca nesse processo. E vale para as carboxamidas também. Em algum momento a Imperfluxan e a fluxaperoxide tem uma relevância, em outro momento eu tenho a bixafen, em outro momento eu tenho o pidiflumetofem, enfim, tem uma série de questões para a gente trazer para a mesa. Isso que é o legal para o agricultor olhar e compor uma estratégia de rotação de manejo. E para fechar, a gente tem o grupo das morfolinas, que num cenário de ferrugem faz parte da estratégia e, em resumo, morfolinas, triazóis, carboxamidas, estrobilurinas e fungicidas de ação multissítio compõem o sistema. Isso nós estamos falando de um modo geral, porque quando aí vai para um controle de mofo branco, vale lembrar a importância de fluozinã, de benzimidazol, de boscalida, de outros ativos. Ou seja, a rotação de modos de ação e ingredientes ativos com boas formulações, dentro de uma estratégia alinhada, tem tudo para dar certo. Isso. Como você comentou, né? Não tem uma receita de bolo, né? Muitas vezes o produtor ele quer um manejo fixo que varia de região para região, né? Mas isso precisa entender a realidade e a problemática que tem naquela realidade, né? O Leandro comentou bem, muitas vezes o manejo do talhão, né, do lado é diferente por causa da variedade, questão de plantio, né? Então, são vários fatores que precisam ser analisados aí na lavoura para tomada de decisão, né? E até voltando, né? Vocês têm essa visão da importância de fazer rotação de princípios ativos na lavoura? Sim, a gente tem a visão da importância, tanto é que a gente utiliza
utiliza diferentes mecanismos de ações, grupos químicos de fungicidas, Uhum. faz uso de multisites nas gravações, nas aplicações. E aí a gente também tem uma outra preocupação que se chama seletividade de fungicidas, né? Porque hoje a soja encurtou o ciclo, ela precisa botar. Daqui a pouco ela tem que entregar um saco de soja a dia. Então, essa seletividade é um negócio que nos preocupa, é um fator que nos preocupa. Tanto é que a pesquisa pode nos ajudar nisso aí, porque a gente tem usado muito triazol, né, no ciclo da cultura e a gente precisa, daqui a pouco, tirar a mão do triazol e ir para uma aplicação que é mais seletiva para a própria soja, para não dar aquele estresse dentro da cultura, né? É um ponto importante também que até a Yara conseguiu recentemente, né, pensando em dar subsídio para o produtor e tá dentro da, do posicionamento correto, né? A gente conseguiu o registro aí do Fusão e do Sugoi para podridão, né? Para anomalia, né? Podridão das vagens, né? Então, um produto que a gente conseguiu o registro pela eficácia, né? Pelos resultados que a gente trouxe da pesquisa, Proteplan e outras instituições e da pesquisa interna da Errara, né? Então, produto aí agora com registro, né? Novidade da Errara, o Fusão e o Sugoi aí com registro para anomalia, né? Pensando em manejo de doenças como um todo e principalmente aí agora, principalmente pensando na BR-63 aí para anomalia também, né? Então, produto registrado aí, novidade boa que a Errara trouxe para o mercado aí, né? No último mês aí em relação ao Fusão e Sugoi para anomalia. Então, pessoal, hoje estamos já indo para o encerramento aí do nosso ErraraCast, que gostaria de agradecer aí o Leandro pela participação, pelos insights, e o Ivan aí pela rica contribuição em relação aí às ferramentas pensando no manejo. Então, Leandro, passar para você fazer as suas considerações finais. Então, foi um prazer ter participado do YaraCast, ainda mais discutindo um tema muito importante, né? Que é um tema que envolve, sei lá quantos fatores a gente citou durante esse período, mas sim, um fator que rouba produtividade e faz o produtor sair do sistema caso ele não adote essas ferramentas e não tenha o conhecimento necessário para a condução do manejo de fungicida. Obrigado, Leandro. Passar para o Ivan agora fazer as considerações Bom, do finais. meu lado, obrigado pelo convite. Foi um prazer interagir aqui com o Leandro e com vocês da Errara. Parabenizo a ação. Acho que o ErraraCast é um avanço aí dentro desse mundo digital que nós vivenciamos e nessa correria do dia a dia. O podcast, eu sou um consumidor de podcast semanal e facilita muito a informação circular. Um podcast como esse, o agricultor pode ouvir dentro da colhedora, dentro da semeadora, ele pode ouvir no escritório. Isso impacta pessoas e a informação correta ela precisa ser compartilhada. Então, obrigado. Acho que é um bate-papo muito legal aqui, de muito aprendizado. E parabéns vocês por essa ação em prol da agricultura. Do nosso lado, eu reforço a importância da pesquisa, eu reforço a importância das instituições estar gerando dados. Do lado do produtor, acho que é importante ter essa sinergia e também a gente trabalhar em prol para resolver o problema do agricultor, o que ele precisa. Porque no final do dia, Roberto, a gente está numa cadeia muito interligada, né? Isso. Se o agricultor vai bem, a pesquisa vai bem, a indústria vai bem, e a gente tem tudo para juntos avançar em anos difíceis como esse, né? E lembrar que a agricultura é cíclica. A pessoa que tem um olhar na visão que o Leandro trouxe aqui, de olhar a oportunidade, olhar a rentabilidade e pensar num sistema de longo prazo, esse agricultor ele vai perpetuar e ele vai construir margem. E o contrário é verdadeiro. Então, acho que é importante a gente deixar uma mensagem que nós somos uma classe unida, o agro é importante para o Brasil e para o mundo. O Brasil é a fábrica de comida e é aqui que nós vamos ter que fazer o nosso papel para gerar receita e valor para a sociedade. Então, obrigado, Errara, pelo convite. Eu que agradeço, Ivan, e até pegando o seu final, né, em relação à importância do produtor, né? Tudo que nós fazemos como empresa, indústria, pesquisa, né, Proteplan, é pensando no produtor, né? A gente sempre fala com empresa, se o produtor está bem, nós estamos bem porque vivemos da agricultura. Então, quanto mais informação a gente puder capturar e levar de alguma forma, né, através de um podcast é importante, principalmente o pessoal que viaja bastante, né? Nós, né, que viajamos bastante, temos um momento para conseguir ouvir, aprender mais e capturar as informações e pensar, né? Acho que o principal ponto é esse, né? Interpretar as informações que são passadas aqui e como essas informações podem ajudar no negócio do produtor, né? Como a gente pode somar forças para contribuir para que o produtor consiga produzir mais e melhor, né? Então, a nossa ideia aí como
como empresa, né, como Errara, é isso, né? Além dos diversos lançamentos, né? Errara, finalizando, né? Errara nos últimos anos aí lançou diversos produtos, estamos há 58 anos no mercado e nosso objetivo principal é lançar novidades, inovações, que o produtor consiga utilizar esses produtos de forma assertiva na sua lavoura, através dos dados de pesquisa, das informações que o produtor consegue passar para a gente consegue capturar para somar força e ajudar no manejo da sua lavoura, né? São diversos produtos, todas as empresas têm diversos produtos e a gente tem que ajudar a entender a realidade, fazendo o fechamento, né? Com a realidade, com os diferentes fatores, como foi comentado aqui, variedade, época de plantio, tecnologia de aplicação e como a indústria pode ajudar nesse manejo aí da lavoura, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês. Contem com a Errara, a gente conta com vocês também, principalmente pensando em pesquisa, pensando principalmente na agricultura, né, na produtividade. E agradecer a nossa audiência aí pela participação e mensagem aí, conte com a Errara vem lançando vários produtos, vem inovando, vem crescendo e com o intuito sempre de ajudar a agricultura. Cada vez mais a agricultura brasileira vai ter um papel importante no mundo, né, de alimentar o Brasil e alimentar o mundo. Então, mais uma vez aí, obrigado a todos e um excelente dia.